Camaradas, amigas, companheiras, companheiros, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Polo Sul. E estamos de novo aqui na nossa série de vídeos. Esse é o terceiro vídeo, eu tô gravando tudo em sequência, tô ficando maluco, tô ficando doido. Mas isso aqui é tudo em sequência, sobre a questão do poder popular, sobre a questão do socialismo, sobre a questão do comunismo e os debates que isso gera e as más interpretações que isso existem dentro da nossa esquerda brasileira, dentro da conjuntura e dentro da população em geral. Bom, vamos debater então um pouco sobre Para Além do Capital, um livro de Mesaros e o conceito de Mesaros, sobre o conceito também do sistema de capital que Mesaros coloca nesse livro. Mesaros, para quem não conhece, é um autor húngaro, um cientista político, um economista, enfim, um filósofo cabuloso, muito bom. O melhor livro que eu li na vida foi dele, é o Para Além do Capital, que é o livro de base que a gente está usando aqui. E vamos falar um pouco dele, vamos lá. O que é importante a gente falar de premissa, né? Por que a gente está citando Mesaros, por que a gente está citando essa obra? Porque, primeiro, é importante a gente entender o sistema de capital, a gente entender o capital, né, a estrutura capital, não como um modelo de trocas, ou como um agente que participa do modelo de trocas, né? Abstrato ali na teoria capitalista. É mais do que isso. A gente precisa entender o capital como uma representação do sistema estrutural, de um sistema basilar das relações humanas per se, das relações humanas e de produção, das relações de produção e das relações entre os seres humanos de maneira ontológica. Tudo isso perpassa a esfera do capital e o capital estrutura as bases para todas essas relações dentro da sociedade capitalista, dentro da sociedade de trocas. Por isso que é importante a gente entender ele como sendo isso, e não como sendo uma representação ou um conceito abstrato, né, presente ali na teoria marxiana, porque ele é muito mais que isso. Então vamos lá, eu vou abrir o vídeo fazendo uma citação aqui sobre o capital, sobre a estrutura do capital que está no livro Para Além do Capital, do Mesaros. Vamos lá, abre aspas para o camarada Mesaros. Antes de mais nada, é necessário insistir que o capital não é simplesmente uma entidade material. Também não é, como veremos na parte 3, um mecanismo racionalmente controlável, como querem fazer crer os apologistas do supostamente neutro mecanismo de mercado, a ser alegremente abraçado pelo socialismo de mercado. Mas é, em última análise, uma forma incontrolável de controle sociometabólico. A razão principal por que este sistema, forçosamente, escapa a um significativo grau de controle humano é precisamente o fato de ter ele próprio surgido no curso da história como uma poderosa, na verdade até o presente de longe a mais poderosa, estrutura totalizadora de controle a qual tudo mais, inclusive seres humanos, devem se ajustar e assim provar sua viabilidade produtiva ou perecer caso não consiga se adaptar. Não se pode imaginar um sistema de controle mais inexoravelmente absorvente e, nesse sentido, totalitário, do que o sistema do capital globalmente dominante, que sujeita cegamente aos mesmos imperativos a questão da saúde e a do comércio, a educação e a agricultura, a arte e a indústria manufatureira, que implacavelmente sobrepõe a tudo seus próprios critérios de viabilidade, desde as menores unidades de seu microcosmos até as mais gigantescas empresas transnacionais, desde as mais íntimas relações pessoais aos mais complexos processos de tomada de decisão nos vastos monopólios industriais, sempre a favor dos fortes contra os fracos. No entanto, é irônico e bastante absurdo que os propagandistas de tal sistema acreditem que ele seja inerentemente democrático e suponham que ele realmente seja a base paradigmática de qualquer democracia concebível. E por que isso é revolucionário e muito importante, camaradas? Isso é muito importante porque o sistema de capital ele não se resume às bases estruturais que o legitimam dentro do Estado burguês. E isso quer dizer, portanto, sendo ele um agente totalizador, um agente controlador dessas estruturas produtivas, reprodutivas e socioprodutivas dele mesmo, né, do capital, da expansão e da autorreprodução dele próprio, sendo ele esse agente totalizador, ele pode existir num lugar onde não esteja consolidado um Estado burguês. E é aqui que o bagulho começa a ficar muito doido. Por quê? Porque a gente precisa aprofundar agora a noção do Estado. O que é o Estado?
que o Estado é essa máquina estrutural violenta, coercitiva, que usa do consenso também para legitimar a espoliação burguesa, estou falando do Estado burguês, e intervir violentamente, né, onde ele não consegue essa apropriação pelo consenso, a gente já sabe. Mas o Estado, ele não é a estrutura que abarca o sistema de capital, mas pelo contrário, o sistema de capital abarca o Estado em sua forma. Ou seja, o Estado, ele é uma organização social sistemática para a efetivação real do sistema de capital, mas se a gente abstrair o Estado, a forma reprodutiva do capital muda, mas o seu conteúdo permanece o mesmo. Olha que interessante. Olha que profundo também, né? É uma discussão cabulosa, assim, mas é muito revolucionário esse ponto. Porque dentro do Estado burguês, a reprodução do capital e a autorreprodução do capital se dá de uma forma. Mas uma coisa não é umbilicalmente ligada à outra. A forma não é o conteúdo, né? Ou seja, o Estado burguês é uma forma de representação legitimadora, violenta, coercitiva, que afirma a autoexpansão do capital. Mas o sistema de capital, ele pode aparecer em outras formas, com o mesmo conteúdo. Isso é revolucionário. E é revolucionário justamente pelo ponto de que a tarefa é mais profunda do que parece. A cabeça, né, a ponta do iceberg que a gente estava falando na teoria leninista sobre a questão do socialismo, né, sobre a questão de caminhar para o definhamento do Estado, aparece de forma mais profunda. Porque se o Estado é uma representação, uma legitimação da forma do sistema de capital, uma revolução socialista que destrói o Estado burguês não necessariamente acaba com o sistema de capital. É preciso destruir as formas de socio-reprodução do capital. E é preciso destruir o conteúdo do sistema de capital. E não apresentar ele de outra forma. E isso claramente, gente, perpassa pela organização produtiva, distributiva, isso perpassa pela legalidade penal, pela legalidade sancionária, isso perpassa pela estruturação da representação política, isso perpassa por tudo isso, claro. Mas também perpassa pelas relações sociais que desmistificam o valor de uso em valor. Isso também perpassa a desfetichização do processo de troca, a racionalização da distribuição, a esfera que trata, né, atualmente, das relações entre coisas e não entre produtores, como a gente falou também na teoria do valor em Marx, a teoria da mercadoria, né? Desculpa, a teoria do valor é outra coisa. A teoria da mercadoria em Marx, tem vídeo aqui no canal, a gente precisa, também perpassa esse aspecto de desfetichização do processo de troca, que trata a relação como sendo uma relação entre coisas, essa relação de troca. Sendo que, na verdade, é uma relação entre pessoas, entre produtores, produtoras. E eu vou citar mais uma parada do Mesaros aqui, mais uma citação que é importantíssima. Então vamos lá, atenção, abre aspas para o camarada. O capital é um modo de controle que se sobrepõe a tudo o mais, antes mesmo de ser controlado, num sentido apenas superficial, pelos capitalistas privados, ou mais tarde por funcionários públicos do Estado de tipo soviético. As perigosas ilusões de que se pode superar ou subjugar o poder do capital pela expropriação legal ou política dos capitalistas privados surgem quando se deixa de levar em conta a natureza real do relacionamento entre controlador e controlado. Como um modo de controle sociometabólico, o capital, por necessidade, sempre retém seu primado sobre o pessoal por meio do qual seu corpo jurídico pode se manifestar de formas diferentes nos diferentes momentos da história. Da mesma forma, se os críticos do sistema soviético reclamam apenas da burocratização, eles erram o alvo por uma distância astronômica, pois até mesmo a substituição completa do pessoal burocrático deixaria de pé o edifício do sistema de capital pós-capitalista, exatamente como a invenção do capitalista solícito, se fosse viável de alguma forma milagrosa, não iria alterar minimamente o caráter absolutamente desumanizante do sistema de capital capitalista avançado. Vocês já devem ter passado por isso, me contem aqui se já passaram por isso, porque eu já passei várias vezes, que entrar numa discussão se país ou tal experiência, etc, pode ser considerado uma experiência socialista, né? Obviamente, todo mundo já passou por isso, né? Chegar nessa dúvida e tal. Mesaros, camaradas, ele coloca um ponto a mais, e um ponto muito importante, que rompe com esse diálogo, que rompe com essa abstração e coloca ali uma tarefa a mais para o socialismo, que ajuda a gente a entender de maneira muito clara quais são as contradições desses processos e dessas experiências, que é a noção do pós-capitalismo,
que entra na noção de poder popular. Ou seja, antes a gente tinha uma tarefa clara, né? Destruir as bases do Estado burguês, consolidar as bases do Estado socialista e definhar o Estado socialista até o comunismo. Agora, o jogo mudou. Agora a concepção mudou. Porque agora a gente tem o pós-capitalismo. Agora a gente tem o sistema de capital. E a tarefa do socialismo agora é destruir o Estado burguês e o sistema de capital. Atacar o núcleo, atacar o conteúdo do sistema de capital. E, portanto, a gente vai estar falando de socialismo quando a gente está falando em destruir, ou em um momento onde essa estrutura já definiu e foi destruída, foi combatida, do sistema de capital. A gente está falando desse momento. O socialismo, então, ganhou mais uma tarefa. E o socialismo, mais do que isso, ficou muito mais profundo do que antes era. Ele ficou muito mais difícil. Ele ficou muito mais tarefado do que antes era. Ou seja, classificar agora uma experiência socialista, uma experiência de cunho socialista, tem que perpassar pela análise do pós-capitalismo, tem que perpassar pela esfera de socio-reprodução, de socio-metabolismo do capital e do seu sistema, das formas que apresentam o sistema de capital para essa reprodução, autorreprodução e expansão. E quando a gente leva em conta que o fato do poder político conquistado pelo proletariado não acarreta de maneira mecânica ao socialismo, muito menos acarreta de maneira mecânica a destruição do sistema de capital, aí a gente começa a falar sobre as definições, as abstrações que a gente usa para definir poder popular, socialismo e comunismo. Dessa base inteira, né, de Marx, de Lenin e de Mésaros, que a gente vai acarretar, que a gente vai conseguir abrir espaço para essa definição. Que a gente vai abrir espaço para uma definição justa, para uma definição materialista, para uma definição dialética, para uma definição que faça jus ao marxismo-leninismo sobre o que é poder popular, sobre o que é socialismo, sobre o que é o comunismo. Mas, contudo, porém, camaradas, isso vai ficar para o próximo vídeo, que vai sair amanhã. Então assiste aí. Se você está assistindo esse vídeo agora e não assistiu os outros dois, o que você está fazendo aqui? Esse é o terceiro vídeo. Então volta pro primeiro, assiste o segundo, assiste o terceiro. Não faz sentido assistir o terceiro, depois assistir o segundo, assistir o quarto. Para com isso. Não faça isso. Assiste o primeiro, assiste o segundo, assiste o terceiro, tudo em ordem, bonitinho, assiste os três. Não deixa de assistir os outros dois, que é muito importante. E amanhã a gente se vê com a conclusão dessa tarefa gigantesca que é definir e que é explicar o que é um poder popular, o que é o socialismo, o que é o comunismo. Beleza? Então é isso. Muito obrigado aí e até amanhã. Tchau.